Bom dia a todos, aqui é Remo Noronha do curso Matrix, onde você aprende o que é determinante. Hoje estamos aí de semelhança. Bem, semelhança é um termo global quando você tem duas figuras geométricas e elas mantêm as suas proporções, como no caso dessas figuras aqui que a gente está vendo, né? Então, na hora de montar elas, eu tive cuidado de manter todas elas nas mesmas proporções, fazendo com que as medidas delas tenham sempre uma coisa em comum, que é o seguinte: digamos que aqui seja x e aqui seja y, tá ok? Desses lados aqui. Se eu dividir y por x, vai dar o mesmo resultado se eu dividir b por a e assim por diante, beleza? Então, em caso de semelhança, você mantém as proporções lineares, tá legal? O que vai levar àquela nossa questão da regra de 3. Beleza? Ok. Agora, quando a gente fala de semelhança, primeiro assim, top of mind, é falar de semelhança de triângulos, né? Isso por quê? Quando você faz uma moldura, tá ok? Por exemplo, essa moldura retangular aqui, normalmente você reforça ela com esses triângulos na ponta. Por que isso? Porque se você não fizer e alguém fizer uma forcinha nisso, esse teu retângulo acaba virando um paralelogramo. Legal? Agora, com triângulo isso não acontece. Uma vez que você tem os lados de um triângulo determinado, você tem L1, L2 e L3 aqui, por exemplo, esse triângulo, só dá para fazer esse triângulo. Não dá para fazer um triângulo diferente. Ok? Então, isso não é verdade, por exemplo, para aqui, porque você tem L1 e L2, L3 e L4 são iguais, e mais aqui também, mas você tem figuras totalmente diferentes. Ou seja, falou em semelhança, a gente acaba pensando em triângulo, não é? Então, vamos falar sobre isso. Em que casos a gente tem semelhança de triângulo? Eu coloquei aqui os 3 casos para a gente entender eles de uma maneira, acredito que definitiva. O terceiro caso, vou começar por ele, foi o que eu acabei de dizer. Você mantiver a proporção. Lado 4 dividido pelo lado 1 tem que ser igual ao lado 5 dividido pelo lado 2, tem que ser igual ao lado 6 dividido pelo lado 3. Você manteve a proporção, ou seja, se você tem lados proporcionais, você tem aí duas figuras semelhantes. Esses dois triângulos azuis vão ser semelhantes, tá ok? Mas tem mais outros 2 casos, tá ok? O primeiro caso é esse aqui. Quando você tem 2 ângulos em comum, ó, esse ângulo é igual a esse e esse ângulo é igual a esse, os 2 triângulos vão ser semelhantes. Aí você fala assim para mim, mas Remo, não são 3 triângulos, não temos 3 ângulos que tem no triângulo? Mas só que como a soma dos ângulos internos de um triângulo é 180 graus, uma vez que você determinou 2 ângulos, você automaticamente determinou o terceiro. Então, você não precisa do terceiro ângulo para determinar que esses 2 triângulos são semelhantes, beleza? O segundo caso tem um pouco a ver com a lei dos cossenos, porque se você tem um lado, você tem outro e você tem um ângulo, o que vai acontecer com esse terceiro lado? Esse terceiro lado é determinado pela lei dos cossenos, beleza? Então, se você tem 2 lados e entre eles um ângulo conhecido, tá ok? Esse lado 1 dividido pelo lado 3 é igual ao lado 2 dividido pelo lado 4, ok? E o ângulo entre eles em comum, você também tem 2 triângulos semelhantes. Beleza? O capa. Agora, semelhança, a primeira coisa que você pensa é em fazer regra de 3, não é? Então, eu fiz um aquário, tá? Um aquáriozinho aqui, com os lados de 20, 10 e 15 centímetros, beleza? Não tá aí, mas vamos entender que as medidas sempre estão todas em centímetros, no caso nesse aquário. E achei tão bacana que resolvi fazer um aquário maior. E eu precisava entender quanto é que eu vou gastar de fita adesiva nos 2 casos, beleza? Então vamos ver aqui nesse primeiro aquário, tá? Quantas fitas adesivas de 20 centímetros eu vou ter, ó? Vou ter 4 delas, concordam comigo? Porque, ó, 1, 2, 3 e a quarta está escondida aqui, enxergaram? Ok. Então, você vai ter 20 vezes 4. Legal? Você, pela mesma lógica, você vai ter 4 dessas de 10. Tá legal?
Ó, se você quiser enxergar, ó, deixa eu mostrar aqui para vocês, ó. 1, 2, 3 e a quarta está escondida aqui. Beleza? Enxergaram? Ok. Então, 4 de 10. E, pela mesmíssima lógica, você vai ter 4 de 15. Então, quanto é que você vai gastar de fita? Você vai ter 4 vezes, ó, colocando o 4 em evidência, você vai ter 4 vezes 30 mais 15, 45. Multiplicar por 4, quando você tem alguma coisa que o múltiplo de 5, né, fica melhor você multiplicar por 2, né? Então, 2 vezes 2 vezes 45, 2 vezes 45, 90, vezes 2, 180 centímetros de fita que você fez aí, beleza? Bem, vamos ver quanto a gente vai gastar no aquário maior. Ó, mesma lógica, 40 vezes 4, mais 20 vezes 4, mais 30 vezes 4. Enxergaram? Beleza. Então, isso tudo aí vai dar 4 vezes 4 mais 2, 6, mais 3, 9. 4 vezes 90. Beleza? 9 vezes 4, 36, 360 centímetros de fita. Aí você fala assim para mim, Remo, eu já sabia que ia ser o dobro, porque eu dobrei as medidas. E isso vai ser sempre assim, porque eles são proporcionais. Bem, eu vou te dizer sim e não, porque nesse caso aqui, essa medida é linear, ok? As medidas lineares mantêm a proporção. Aí você fala assim, como assim? Ó, na hora que você pegou 2 aquários, como a gente exemplificou aí, você também vai ter que colocar vidro neles, concordam? E vidro tem a ver com área. Então vamos ver quanto é que a gente vai gastar de vidro no primeiro aquário, ó. 20 vezes 15, que é essa área daqui, enxergaram? Só que você tem ela à frente e tem ela atrás. Então você tem isso vezes 2. Concorda comigo? Beleza! Agora, dá uma olhada nessa lateral aqui, ó. Qual a medida dela? 10 vezes 15. Mas se você tem do lado direito, você também vai ter ela do lado esquerdo. Então, isso aí vezes 2. Concorda comigo? Ok. No fundo, você vai ter 20 vezes 10. Só que, para esse caso do meu aquário, eu quero fazer aquele aquário chique, que você coloca uma tampa de vidro em cima, legal, para ficar bonitão. Então, eu vou querer 2 desse aqui também. Beleza? Então, quanto é que você vai gastar de vidro aqui nesse aquário menor? Você vai gastar 2 vezes 15, 30. 30 vezes 20, ó, duplo zero. Você tem 600 centímetros quadrados aí. Legal? Aqui, ó. 2 vezes 15, 30, vezes 10, 300 centímetros quadrados aqui. E aqui, ó, 2 vezes 4, 40, vezes 10, 400. Então, ó, 600 mais 400, 1.000. Então, você vai gastar 1.300 centímetros quadrados de vidro, no caso do teu aquário menor. Vamos refazer essas contas para o aquário maior. Mesma lógica. Ó, o vidro da frente, 2 vezes, porque ele é do mesmo tamanho do vidro de trás. Legal? Ok. Agora, o vidro de um lado, do mesmo tamanho, o da direita e da esquerda, de um lado e do outro. O vidro do fundo vai ser do mesmo tamanho que a tua tampa. Beleza? Então, quanto é que vai dar isso aqui, ó? 2 vezes 3, 6. 6 vezes 4, 24. Com duplo zero no final, 2.400 centímetros quadrados. Beleza? Aqui, 2 vezes 2, 4. Vezes 3, 12. 1.200 centímetros quadrados. E aqui, 2 vezes 2, 4. Vezes 4, 16. Legal? Então, somando isso tudo, 0, 0. 6 e 6, 12. Vai 1. Com 1 aqui, 3, 4, 5.
5.200 centímetros quadrados. Se eu dividir um por outro, o que eu vou ter? Ó, os zeros somem, 52 dividido por 13, eu vou estar multiplicando isso 4 vezes. Caramba, não é o dobro não. Você vai gastar 4 vezes a quantidade de vidro. Da onde vem essa lógica? Se eu tenho a ver com o número 2. Tem essa lógica porque a gente está falando de área. A área é alguma coisa ao quadrado. Então você vai multiplicar por 4. Beleza? Bem, acompanha o mesmo raciocínio. Quanto é que a gente vai gastar de água para encher esse aquário? Digamos que aquário, na verdade, a gente não enche até o topo, né? A gente deixa uma beirinha lá. Mas tudo bem, só para efeito de contas, quanto é que a gente vai ter? Ó? 20 vezes 10 vezes 15. Então, quanto é que vai dar isso aqui? Ó? 15 vezes 2, 30. Mas tem 2 zeros aí, eu vou gastar 3.000 centímetros cúbicos de água, no caso do aquário menor. No caso do aquário maior, quanto é que eu vou gastar? Ó? 40 vezes 20 vezes 30. Legal? 3 vezes 2, 6, vezes 4, 24. Só que eu tenho 1, 2, 3 zeros aí, ou seja, 24.000 centímetros cúbicos. Então, olha só, quando você divide 24.000 dividido por 3, 24 dividido por 3, você, na verdade, está multiplicando por 8. Caramba, por 8? Sim, porque a sua relação é cúbica. Se a sua relação é cúbica, você não vai multiplicar por 2, você vai multiplicar por 2 ao cubo, que é igual a 8. Beleza? Então vamos lá. Só para a gente fixar. Eu tenho um aquário do tamanho normal. Se eu quiser dobrar ele, ó, o dobro de fita, o dobro da medida linear. Se por um acaso eu multiplicar por 2, a quadrática, 2 ao quadrado, 4. Se ele for volumétrica, 8. Beleza? Se eu quiser multiplicar, fazer um aquário ainda maior, 3 vezes maior, eu vou gastar 3 vezes mais fita, a medida linear. Vou gastar 9 vezes mais vidro, que é 3 ao quadrado. E vou gastar 27 vezes mais água, porque é uma relação cúbica. Então tem que pensar em termos de 3 ao cubo. Entenderam onde eu estou querendo chegar? Ó, se o teu aquário for 4 vezes maior, você vai gastar 4 vezes maior de fita. Você vai gastar 16 vezes mais de vidro, que é uma relação quadrática. Você vai gastar 64 vezes mais água, porque é uma relação cúbica. Então você vai ter que botar 4 ao cubo. Se por um acaso você quiser um aquário 5 vezes maior, você vai gastar 5 vezes mais fita, vai gastar 25 vezes mais vidro, você vai gastar 125 vezes mais água. Legal? Então, isso explica o porquê as pessoas às vezes têm dificuldade de entender certos conceitos de física e fazer certas contas, porque a gente tem uma tendência muito grande de sair fazendo regra de 3. Te impede de fazer isso? Não, desde que você perceba se a sua proporção é linear, quadrática, volumétrica, ou até mesmo a quarta potência, a quinta potência, nada impede, tá ok? Então, se você tiver esse conceito bem amarrado na sua cabeça, a tua capacidade, por exemplo, de chutar a questão certa, olha, eleva a 10ª potência. Então, é questão de você prestar atenção ali direitinho para poder acertar cada vez mais questões. Beleza? Vale a dica. Aquele abraço.